Então, vamos voltar aqui. Agora a gente vai treinar, né, o que a gente viu. Vamos fazer uns exercícios em relação à tipologia textual. Então, olha aqui, pessoal. Questões de prova, tipologia textual, vamos começar aqui pelo CESP. Né? Então, primeiro vamos dar uma olhadinha na fonte de referência bibliográfica. Esse texto foi publicado pela anac.gov, sem nome de autor, sem título de reportagem. Eu já acho, mais ou menos, que eu vou ler um texto informativo, mas eu não posso ter certeza, né? Vocês vão ter de ler o texto e observar se a ideia dele realmente é esta. A questão estava na prova da ANAC, 2012, e aí vem a questão. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, aprovou em setembro último alterações no seu regimento interno, com o objetivo de fazer frente aos novos desafios do setor de aviação civil, em razão de sua expansão e do considerável aumento do número de usuários do transporte aéreo no país nos últimos anos. Para cuidar do gerenciamento dos novos contratos de concessão de aeroportos São Gonçalo, do Amarante, Guarulhos, Viracopos e Brasília, foram criadas novas estruturas nas superintendências de regulação econômica e acompanhamento de mercado e de infraestrutura aeroportuária. Com o objetivo de intensificar as ações de fiscalização da agência, será criada também uma nova unidade, a Gerência Geral de Ação Fiscal, que é vinculada à diretoria colegiada, atuará em outros órgãos da administração pública, tais como Receita Federal e Polícia Federal, para coibir operações ilícitas relacionadas à aviação civil. A GGAF também será responsável pela fiscalização da prestação de serviços ao passageiro e pela coordenação de operações especiais como as que ocorrem durante o período de férias. A nova estrutura, idealizada com base na melhor definição de atribuições dos cargos da agência, não gerará ônus adicional para a União. Então, nesse caso, esse texto, ele é um texto... O que eu faço? Aliás, o que eu faço quando eu termino de ler? Qual que é a primeira pergunta que eu tenho de fazer? Qual o objetivo desse texto? Letra A, informar o autor sobre o assunto, informar o leitor sobre o assunto? Informar o leitor sobre um assunto que é o funcionamento do órgão. Então, a fonte de referência já me adiantou isso, né? Vou falar alguma coisa da ANAC aqui, né? Alguma coisa relacionada à ANAC, não é isso? Então, vamos lá. Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o item. O texto que se caracteriza como argumentativo. Aí a gente já pode parar, né? O texto não é argumentativo, o texto é informativo. É utilizado para defesa, né? Então, esse nome defesa não pode ser para texto argumentativo, então não combinam. Ele é utilizado para informar. É a necessidade de modernização. Então, a questão está errada. Entenderam? Então, rapidinho, vocês acertariam a questão. Então, primeira coisa, terminou de ler o texto para responder questões de tipologia. Vocês vão perguntar para vocês mesmos qual o objetivo do texto, não é isso? Vamos lá, primeiro, texto 2. Dá uma olhadinha na fonte de referência. O texto foi publicado pelo portal mte.gov.br. Sem autor, sem nada, eu acho que eu vou ler alguma coisa relacionada ao MTE, não é isso? Então, beleza, vamos ler o texto. A economia solidária vem se apresentando como alternativa inovadora de geração de trabalho e renda e uma resposta favorável às demandas de inclusão social no país. Ela compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais, organizadas sob a forma de cooperativas, associações, clubes de trocas, empresas de autogestão e redes de cooperação que realizam atividades de produção de bens, prestação de serviços, finanças, trocas, comércio justo e consumo solidário. A Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, desde sua criação em 2003, vem elaborando mecanismos de formação, fomento e educação para o fortalecimento da economia solidária no Brasil. Além da divulgação e da promoção de ações nessa direção, desde 2007, a Secretaria tem realizado chamadas públicas a fim de apoiar os empreendimentos econômicos alternativos. Pronto. Essa é a informação para falar sobre a Secretaria, sobre a divulgação, a economia solidária no Brasil, quando é que ela vem se desenvolvendo. Então, essa é a ideia do texto, né? Qual que é o objetivo desse texto? Terminei de ler. Letra A. Informar o leitor sobre um assunto? Sim. Esse texto tem a função de informar o leitor sobre o assunto. Aí, qual é o assunto? A economia solidária, o que ela vem fazendo desde a sua criação. Se qualquer pergunta fora dessa direção, você vai marcar errado. Vamos ver o que a questão quer
Com relação ao texto, julgue o item. Por meio do texto, que se caracteriza como informativo, são divulgados aspectos gerais da economia solidária e ações desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego em prol desse programa de geração de trabalho e renda, que se caracteriza como informativo. Primeira parte da questão, correta? São divulgados aspectos gerais da economia solidária, ações desenvolvidas pela Secretaria, e a informação prossegue como correta, porque vocês entenderam na leitura que nós fizemos. Então, questão certa. E aí, tudo certo? Estão entendendo direitinho? Então, agora vocês estão praticando aquelas afirmações que eu fiz no decorrer. Vocês podem também testar e fazer sozinhos depois, certo? Vou fazer mais algumas aqui com vocês. De início, nós vamos dar uma olhadinha primeiro na fonte de referência. Esse texto aqui, vou voltar aqui um pouquinho. Olha, Clarice Lispector. O nome fala por si, né? Então, quem conhece a linguagem, mas eu não conheço, então eu tenho de ler. Tem um título, talvez a autora emita sua opinião ou conte uma história. Vamos ver o que a gente tem ao final. De início, não existiam direitos, mas poderes. Desde que um homem pôde vingar a ofensa a ele dirigida e verificou que tal vingança o satisfazia e atemorizava a reincidência, só deixou de exercer sua força perante uma força maior. No entanto, como acontece muitas vezes no domínio biológico, a reação começou a ultrapassar de muito a ação que a provocara. Os fracos uniram-se, e foi então que começou propriamente a incursão do consciente e do raciocínio no mecanismo social. Ou melhor, foi aí que começou a sociedade propriamente dita. Fracos unidos não deixam de construir uma força, e os fracos, os primeiros ladinos e sofistas, os primeiros inteligentes da história da humanidade, procuraram submeter aquelas relações, até então naturais, biológicas e necessárias, ao domínio do pensamento. Surgiu, como defesa, a ideia de que, apesar de não terem força, tinham direitos. Novas noções de justiça, caridade, igualdade e dever foram se insinuando naquele grupo primitivo, instiladas pelos que delas necessitavam, tão certo como é o fato de os primeiros remédios terem sido inventados pelos doentes. No espírito do homem foi se transformando a correspondente daquela revolta. Um superego mais ou menos forte, que daí em diante regeria e fiscalizaria as relações do novo homem com os seus semelhantes, impedindo-lhe a perpetração de atos considerados por todos como proibidos. Na resolução de seus litígios, não mais aparecia o mais forte e musculoso diante do menos poderoso pelo próprio nascimento e natureza. Igualados pelas mesmas condições, afrouxados na sua agressividade de animal pelo nascimento do superego, fizeram uma espécie de tratado de paz. As leis, pelas quais os interesses e os proibidos não seriam violados reciprocamente, sob a garantia de uma punição por parte da coletividade. Pronto. Autora, qual o objetivo desse texto? Colocar o ponto de vista da autora sobre a questão da formação da sociedade. E aí ela coloca marcas da narração? Sim, porque ela joga o tempo inteiro verbos no pretérito. Pronto, você vai lá e responde a questão. Ó. O texto tem caráter predominantemente dissertativo, até agora, certo. E argumentativo porque a autora coloca um assunto e coloca o seu ponto de vista. Embora nele possam ser identificados trechos que remetam ao tipo narrativo. O que é trecho que remete à narração? Verbos no pretérito, situação de tempo, de lugar, tudo isso remete a narrações. Então, consequentemente, a questão está correta. Entenderam? Então, esse tipo de questão acho que vocês conseguem responder, né? A partir de agora, vocês conseguem visualizar esse campo, certo? Então, vamos lá, mais uma aqui. Vamos dar uma olhada na fonte de referência bibliográfica primeiro. Esse texto foi publicado pelo portal da integração.gov. Não vem nome de autor, eu acho que eu vou ler uma informação, mas antes eu vou ter a certeza lendo o texto. Entre as iniciativas desenvolvidas pelo Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Irrigação, está o Programa Mais Irrigação, que prevê investimentos de 10 bilhões em recursos federais e em parcerias com a iniciativa privada, para aumentar a eficiência das áreas irrigáveis e incentivar a criação de polos de desenvolvimento.
Opa. Em outra frente, o Ministério da Integração tem incentivado os estados a elaborar planos diretores de irrigação com indicadores, metas e prioridades para a agricultura irrigada. Esse é um instrumento estratégico para a Política Nacional de Irrigação. O governo federal visa o aumento da produtividade de forma sustentável e a redução de riscos climáticos. O uso das técnicas de irrigação pode aumentar a produtividade da lavoura, contribuindo para a preservação dos biomas brasileiros, uma vez que se reduz a demanda pela expansão da fronteira agrícola. A irrigação pode trazer ao produtor rural ganhos, estou faltando um Gzinho aqui, ganhos de produtividade muito elevados. Para algumas culturas, esse índice pode chegar a 300%. Qual o objetivo desse texto? O objetivo desse texto é informar sobre a questão do que o Ministério da Integração vai fazendo para a questão da agricultura, né? Então, o Ministério da Integração informa algo relativo a ele mesmo, né? Qual seria a função desse texto? Informar. É uma dissertação informativa. Predominam no texto as estruturas próprias da narrativa? E a questão está errada. Questão 4, errada. Por quê? Porque predominam próprias, predominar não. Mas pode haver no trecho parte da narração, mas não predominar. Então, a questão 4, errada. Entenderam? Mais uma. Essa aqui é aquela questão do filme Branca de Neve que eu estava lendo com vocês, ó. Como eu já mostrei esse texto, vocês conhecem? O filme Branca de Neve, o caçador deveria chamar-se Ravena, a Rainha Mar. Interpretada pela atriz Charlize Theron, a mãe madraça, bruxa da princesa, é o mais interessante do filme, assim como as questões tão atuais que ela nos traz. E a bela Charlize faz uma rainha inesquecível. Para não envelhecer, essa vilã dos contos de fadas ultrapassa todos os limites e quebra todos os interditos. Uma mulher da era ACP, antes da cirurgia plástica, Ravena suga a alma, a juventude e a beleza das adolescentes e devora corações puros, que arranca com suas unhas enquanto chafurda na amargura. O filme, para quem não sabe e não viu, busca resgatar o conteúdo terrorífico das origens dos contos de fadas. Tudo que hoje se conhece com esse nome foi um dia histórias para adultos, nas quais canibalismo e incesto eram ingredientes garantidos. Mantidas vivas pela tradição oral dos camponeses medievais, as histórias eram contadas para entreter, mas não só. Os contos nasceram e permaneceram como uma forma de lidar com os riscos da vida real, em um tempo em que os lobos uivavam do lado de fora e também do lado de dentro, menos contidos pela cultura do que hoje. Depois, a partir do final do século XVII, com Charles Perrault, culminando no século XIX, com os irmãos Grimm, os contos foram compilados, escritos e depurados como histórias para crianças. Nós, que nascemos no século XX, fomos alimentados por versões mais suaves e palatáveis. Há uma época sensível em que os pequenos são vistos como receptáculo tanto da inocência quanto do futuro, que, portanto, precisam ser protegidos dos males do mundo e de seus semelhantes. Assim como convencidos de que sua natureza é boa e pura, ainda que conheçamos por experiência própria que o pior também nos habita, desde muito, muito cedo. E seria melhor para todos, e também para a vida em sociedade, poder olhar para ele de frente. É o texto que eu já havia falado para vocês. Qual a função desse texto? É emitir o posicionamento da autora, não é isso? Então, ele é um texto dissertativo. Não cobrou o tipo de dissertação, cobrou? Não. Mas ele é dissertativo? É. Então, a questão 5 está correta. Entenderam? Então, eu creio que vocês agora conseguem seguir, né? Então, esses aqui, olha, só mostrar para vocês, eu vou colocar o gabarito aqui, ó, questão de número, que não tem o gabarito no final, mas vocês podem avaliar. A questão 6, ela está errada, certo? Aí depois vocês vão pegar a questão 7, questão 7 está correta, 7, correta. Aí depois vocês vão pegar a questão 8, questão 8 está errada. Depois vocês vão pegar a 9, e a 9 está correta. Certo? Então, a gente vai voltar a outro tipo de questão agora. Pronto. A análise agora, dentro do texto, vai ser para você identificar. Então, olha aqui, parte 2. Identificar a leitura central
identificar a ideia central do texto. Essa aqui é a segunda leitura. Então, tudo que eu falei até agora, todos esses vídeos, é para você identificar o que mesmo? A tipologia textual. Para você identificar o tipo de texto agora, para você pegar a segunda informação, você agora será capaz de compreender e interpretar o texto, né? Que é a segunda parte, que é que eu interpreto e compreendo. Eu tenho umas dicas aqui para vocês, né? Que é como é que eu vou ler o texto, né? Como é que eu vou colocar o texto dentro da informação. A primeira parte, identificar a ideia central, eu coloquei umas palavras teóricas aqui para vocês, né? Isso aqui não adianta muito, adianta mesmo é na prática. Aí vocês vão ler sozinhos isso aqui, procurar dentro do texto as frases que interessam, ler o texto com atenção, focar no significado das palavras, né? Quando você vai observar, na segunda leitura, você vai marcar já. Só que existem várias formas de você ler o texto, mas eu sempre observo o seguinte, o seu texto é formado por parágrafos ou ele tem um parágrafo só? Porque se ele tiver um parágrafo só, a gente vai por períodos. Se ele tiver mais de um parágrafo, a gente vai fazer isso aí dentro de tópicos, dentro de parágrafos. Então, você vai observar qual que é a ideia que mais se repete dentro do texto. Depois você vai comparar o seu desenho, né, o seu fluxograma, né, que eu chamo isso de fluxograma, com a sua questão. E aí você vai observar se está ou não dentro do texto. Então, para você avaliar, a gente vai pegar um texto, né, e dentro dele vocês vão observar comigo essa questão do fluxograma. Esse material aqui você pode encerrar, né, porque dentro dele eu já mostrei toda a parte inicial, é uma parte teórica, coloquei o gabarito das questões e a gente vai voltar para aquele outro material que nós estávamos, que é o material em que você vai entender a análise do texto. Então, quando você vai ler um texto, você vai separar a informação dos parágrafos. Porque, para achar a ideia central, você vai observar qual a ideia que mais se repete entre os parágrafos, né? Porque um texto ele não vai falar de várias ideias ao mesmo tempo, ele vai falar de uma ideia e vai haver a progressividade das ideias dentro do texto. O que é progredir? É falar de um texto e continuar dentro da mesma informação. Então, para que você avalie agora a máxima, né? Vou ensinar vocês a colocar uma informação no texto. A gente vai aprender a fazer o que eu chamo de fluxograma. Então, você vai avaliar uma informação. Eu vou fazer 2 fluxogramas aqui para vocês. Na verdade, a gente vai fazer 3. Né? Um para eu mostrar dentro de um parágrafo. E aí, para você entender o fluxograma, você vai avaliar da seguinte forma. O que é isso? Primeiro você vai colocar uma palavra, né, dentro do texto, vai achar a palavra-chave. Então, como é que eu começaria essa ideia? Aí você tem lá assim um texto, ó. A Constituição Federal, lembra daquele texto que a gente leu? A Constituição Federal prevê a brasileiros e estrangeiros acesso à justiça desde que comprovem. Então, você tem que colocar o texto em tópicos. O fluxograma você pode fazer do jeito que você quiser. Fluxograma é você sintetizar o texto em tópicos. Você vai ter de dar um jeito de colocar os tópicos para analisar o texto. E aí, eu vou mudar de material, e aí você precisa voltar para aquele primeiro material que eu estava mostrando com você. E aí, dentro dele, eu vou mostrar o que é o fluxograma. Que aí você vai pegar a ideia central do texto e vai observar como é que ela vai progredir. Então, o que seria uma informação? Você vai puxar um fluxograma. Você vai puxar setas, você vai colocar pontos, você vai ter de criar da sua forma. Eu vou mostrar como eu criaria, e depois vocês vão observar, vão comparar o que eu vou fazer aqui com a ideia, com o item, com a pergunta do item, certo? Então, eu vou deixar pra gente fazer isso daqui a pouco, no próximo vídeo, porque agora a gente já está com o limite meio estourado aí, e aí daqui a pouco eu falo para vocês sobre o fluxograma, ok? Então, até daqui a pouco.